Olá galera, graça e paz do Senhor, tudo bom com vocês? Estamos aqui no nosso segundo vídeo sobre o tema Como convém a santos. No nosso vídeo passado nós já falamos sobre o que é ser santo, o que é santidade, como Deus vê a santidade, qual é a necessidade da santidade. Confere lá no meu Instagram e você vai poder ouvir essa mensagem. Vamos aqui agora tratar sobre pontos específicos do nosso texto base. Nosso texto base está lá em Efésios, do capítulo 4, versículo 25, até o capítulo 5, versículo 5. Se você nunca leu esse texto ou não lembra dele agora, pausa o vídeo e lê bem rapidinho, são poucos versículos, uma mensagem maravilhosa de Deus para a sua vida agora. E vamos começar pensando o que não convém a santos. O nosso tema é sobre o que convém a santos. Mas Paulo vai dizer no texto coisas que não convêm aos santos. Ele começa falando disso. Primeiro ponto, o que não convém aos santos é a mentira. No versículo 25, primeiro versículo do nosso texto, ele fala sobre isso. Todo mundo já deve ter ouvido falar daquela história, de que o pai da mentira é quem? O cara lá de baixo. Satanás, o diabo. Jesus mesmo diz no versículo 44 de João 8 que o pai da mentira é o diabo. Então você é cristão, você é filho de Deus? Não use da mentira, em hipótese alguma. Tem muita gente que fala, não, só uma mentirinha não machuca, não prejudicou ninguém, ou então é para livrar fulano de tal da verdade que seria pior. Isso não existe. Isso é mentira de Satanás na sua vida. Isso é falácia. Isso é besteira. A mentira, ela não tem parte alguma com Deus, não tem essa história que Deus me entende, não, Deus entende meu motivo e tal. Não. Deus entende que a mentira é abominável. A palavra diz que para Deus a mentira é abominável. E ela é filha do diabo, criação do diabo. E quem usa dela é filho dele também. Então não use da mentira. Os salmos vão dizer que use da verdade mesmo que isso venha lhe prejudicar. Então não tem esse negócio de usar a mentira para não ser prejudicado, porque a verdade é só ela que deve ser usada. E mesmo que venha lhe prejudicar, use da verdade, porque Deus abençoa e Deus está com aqueles que mantêm esse propósito. Outra coisa que não convém aos santos, a ira. A ira é uma emoção, não é? Nós não temos controle sobre emoções, mas temos controle sobre o que fazemos com elas. Então a ira chega pra gente sem avisar, de forma inesperada. Então é normal ficar irado. Ok? A Bíblia diz isso muito bem. Ireis, mas não pequeis. Então ficar irado não é o pecado. Mas o que você faz com a ira, isso aí sim pode ser o pecado. E isso não convém aos santos. Cuidado com a ira na sua vida. Outra coisa que não convém aos santos, os hábitos do velho homem. Paulo vai dizer no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que aqueles que estão em Cristo, nova criaturas são. Nova vida têm. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. Ou seja, no dia que você entregou a vida para Jesus, não foi só algo que você falou simplesmente, algo que você refletiu na sua cabeça, mas o seu coração, a sua alma, o seu espírito mudou. Você foi perdoado dos seus pecados, sua vida foi transformada, você se tornou uma nova criatura. E o que era velho, como diz o texto, passou. Não tem mais importância, não diz mais respeito a quem nós somos. Então, aquilo que você fazia de errado e você sabe que era errado, não preciso nem citar exemplos aqui, você sabe que é errado, o que você fazia, não faça mais. Se você se pegar fazendo coisas dos seus velhos hábitos, pare um pouco, ore a Deus, peça perdão, Ele vai te perdoar, porque um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. Mas se afaste dos velhos hábitos, porque isso não convém aos santos. Outra coisa que não convém aos santos são as palavras e conversas sujas. Paulo vai dizer no nosso texto que a gente busque somente aquilo que edifica, que a gente não use de palavras torpes, ou seja, palavrões, palavras sujas. Isso não deve ser usado, porque isso não convém aos santos. Sabe daquele texto que Pedro negou a Jesus? Como foi que aconteceu? Pedro estava lá junto dos caras e perguntaram, você não é aquele cara que andava com Jesus, o discípulo dele? Não, não sou não. Pedro mentiu, Então mentira também não convém aos santos, beleza. Perguntaram de novo e ele, não sou eu, não sou esse cara não, mentiu de novo. Na terceira vez a palavra diz que ele praguejou. Ou seja, ele usou de palavrões, ele xingou, ele apelou mesmo.
E aí as pessoas realmente pararam de perguntar: por que será isso? Eu fico imaginando que as pessoas pensaram o seguinte: realmente, para ser discípulo de Jesus com esse linguajar, com esse palavreado, realmente ele não é seguidor daquele homem, não. Então, a sua língua, ela vai dizer se você é realmente filho de Deus ou não. Então, use das palavras, conversas que agradem a Deus, que edifiquem, que sejam como convém a santos. Mas as torpes, as sujas, isso não convém, isso não deve acontecer na nossa vida. E, para finalizar, o que não convém a santos é entristecer o Espírito de Deus. Paulo diz isso no capítulo 30. No versículo 30, desculpe. Capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito. O Espírito Santo, ele está vivo. E se você é cristão, ele vive dentro de você. Está em você e ele nos guia. E essas atitudes de mentira, de ira, de velhos hábitos e de palavras torpes entristecem o Espírito. Evite isso. Não faça isso. E vamos falar agora do que convém a santos. O que convém a santos? A verdade. Como já dissemos, a verdade é aquilo que convém aos santos. A verdade é aquilo que agrada a Deus. A verdade é o que Deus quer. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós somos seguidores de Cristo, precisamos usar da verdade. Outra coisa que convém a santos, palavras de edificação. As palavras torpes não convêm, mas as de edificação convém. E outra coisa que convém a santos, imitar a Deus. Paulo vai dizer isso no nosso texto. Somos imagem e semelhança de Deus, como diz em Gênesis 1, versículo 26. Deus nos criou a sua imagem. Não é simplesmente que nós temos o jeitinho de Deus, mas nós fomos criados com o mesmo caráter de Deus. E se nós somos discípulos, devemos segui-lo em tudo. Isso é o que convém a santos. Galera, fica aí essa mensagem para você. Lembre-se, tem coisas que não convém, tem coisas que convém. E se você é filho de Deus, você deve ser santo. Que Deus te abençoe e lembre-se, cumpra o padrão de excelência e santidade que Deus exige de você.